Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, adorando a imagem. Adorando a imagem. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? O que Deus está querendo nos revelar. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Nos ajuda com o poder do Espírito Santo para entender as tuas santas palavras, com o título de hoje, Adorando a Imagem. Graças te damos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Adorando a imagem. Queridos, por mais leal que o rei, aqui nós estamos falando de Daniel capítulo 2 ainda, por mais por mais leal que o rei Nabucodonosor tivesse sido com Daniel e com seu Deus, né? Porque ele havia ficado impressionado com a revelação do mistério falado ali em Daniel capítulo 2, 46 a 48. Daniel deu a interpretação para ele do sonho dele. O rei honrou a Daniel, sim, que nem nós já vimos no outro estudo, né? E seus companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus honrou, né? Daniel, né? E seus companheiros. Mas, queridos, logo desapareceu esse entusiasmo do rei. A Bíblia mostra em Daniel 3, 1 a 12, aqui mostra que o rei fez uma estalta de ouro, né? Que a altura era de 60 côvados e largura, 6 côvados de largura. 60 côvados de largura e 6, né, de altura, desculpa, né? 6 de altura e 6 de altura, 6 côvados, né, de altura, 60 de altura aqui, né? E largura 6 côvados. Era 60 de altura e de largura 6 côvados, onde foi levantado ali na província de Babilônia, essa estalta todinha de ouro. Amados, logo ele se esqueceu do Deus de Daniel, né? Porque os seus outros conselheiros começaram a fazer a cabeça dele contra Daniel, contra o Deus de Israel, com inveja de Daniel. Você está entendendo? O que mais acontece hoje nas fábricas, trabalhando, né, em algum lugar que você está, dentro da própria igreja, são invejas, queridos. Às vezes você vê uma pessoa que tem, né, recebe um cargo importante na igreja, né, que todos têm que trabalhar para Deus, e tem pessoas que têm inveja. Tem pessoas que ficam fazendo fofoca. E quando a igreja aceita a fofoca, ela baixou a cabeça para Satanás. E para ele destruir a igreja é 1 milímetro. Basta 1 milímetro de abertura. Ele entra e destrói mesmo. E essa igreja somos nós. Entendeu, queridos? A Bíblia mostra em Daniel e tudo isso daí, no capítulo 3, de 1 a 12, né? Aqui mostra essa estalta que ele fez, né? De ouro, que a altura era 60 côvados e largura 6 côvados, onde foi levantada ali na província de Babilônia. Então,
seguindo os conselheiros, o rei se rebelou contra o Deus de Daniel. Veja só o que aconteceu. Veja que era uma contrafação, né, do capítulo 2, onde lá era a cabeça de ouro, lá Daniel falando para ele que ele era a cabeça de ouro, não era a estalta toda de ouro, né? No capítulo 2. E é uma contrafação aqui, onde lá era a cabeça de ouro, né? Na estalta, né? E agora a estalta que ele mandou fazer era todinha de ouro. Tá? Tem mais esses 60 de altura aí e 6 de largura. Esses números usados, tem mais ainda falando sobre esses 60 de altura, 60 côvados de altura e 6 de largura, né? Esses números eram usados aqui em uma rebelião contra Deus, sabe por quê? Porque o número 6 não faz parte de Deus, ali em Babilônia. Meu irmão, depois do 6 o que vem? Não é o 7? Mas ali veio outro 6. E depois do outro 6 vinha o quê? Não era o 7, mas veio outro 6. É o número de um homem, é um número perfeito. Tá? E era uma contrafação ali, tudo ali, em Babilônia, usando esse número 6. Então, essa largura, esse número usado aqui, é uma rebelião contra Deus, porque o número 6 e o número 0, né? Número de um homem que se rebela contra Deus. Amados, essas medidas foram escolhidas intencionalmente, viu? Ali em Babilônia, tá? Os sacerdotes babilônicos usavam o sistema sexagenal, tá? Com base no número 6 e no número 60, tá? Na prática da astrologia, da astronomia e da matemática, eles usavam isso daí. Já era uma contrafação do que Deus tinha falado, né? Resultando ali nessa contrafação em múltiplo, né, de 6, diferente do sistema egípcio, tá? Que nós adotamos até hoje, o sistema egípcio, tá? O sistema sexagenal tem sentido aceito universalmente para medir arcos, ângulos, divisões do tempo, tá? O ano lunar de 360 dias, o ano lunar, são 12 meses de 30 dias, tá? Cada hora tem 60 minutos, né? Cada minuto 60 segundos. O zero, 360 graus, o zero que é 360 graus, que é um círculo, representava a divindade. Já o número 6 era importante na região babilônica, representava o Deus menor, e o 60, o Deus maior. E o número 600, o número do panteão, tá? Representava a totalidade dos deuses, né? E dos espíritos do mundo inferior. Era uma bagunça, a verdade era essa que eles faziam, tá? Então, temos aí o 6, né? Temos aí o 6, que é um número, que é uma unidade, né? O 6 é uma unidade só. Temos aí o 60, que é dezena, né? Temos 600, que é centena, né? Coincidindo com o número 666. Tudo isso dá o número 666, tá? Com
como está também lá avisando para nós e mostrando para nós em Apocalipse capítulo 13, tá? A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado. Eles fizeram um quadrado para isso, tá? E o uso como um selo ou um amuleto do sol. Eles fizeram um amuleto, né? Como tudo de ouro para representar o sol. Pelos sacerdotes. Esses sacerdotes usavam esses amuletos, tá? Que no amuleto tinha o deus Sol, né? Em cima de um leão, né? Eles eram devotos do Sol. Lembra o que Deus fala lá em Ezequiel? Né? Tá vendo ali, filho do homem? 25 homens de costa para meu altar, adorando o sol, coisas abomináveis a mim. Tu verás abominações maiores do que essa. Né? O nome dos amuletos ali que eles usavam era Sigila Solis. Sigila Solis. Ou selo do sol. Tá? Era o nome que eles usavam. Esses amuletos tinham todos os números, tá? Esses amuletos. De 1 a 36. E era feito de ouro, pois o amarelo era como um sol, tá? Esses amuletos usados pelos sacerdotes pagãos tinham o número de 1 a 36, que nem eu falei, né? Arranjado de tal modo, eles eram arranjados de tal modo que qualquer coluna horizontal ou universal somada dentro daquele quadrado que eles colocavam os números, também, né, qualquer lado que eles faziam, que eles somavam, somado também os 2 dias, né, os 2 dias gonais que se cruzam no quadrado, os 2 dias diagonais que se cruzavam no quadrado, né? Cujo no quadrado dão o número 111. De qualquer forma que ele somava, havia um número 111 dentro desse quadrado ali, tá? Nos amuletos. A soma dessas 6 colunas, como computada horizontal ou vertical, é de 6 vezes 11. 6 vezes 11. Ou 66. Não, ou 666. 6 vezes 11. Daria o número 666. Nesses amuletos que eles usavam ali, né? Os amuletos do sol, esses amuletos estão ali no Museu Britânico, tá? Para todo mundo ver lá como que é. Entendeu? Que eles usavam, os sacerdotes deles. Aqui em Daniel capítulo 3, né? Nós temos uma conexão direto com o Apocalipse capítulo 13 também, do versículo 15 ao versículo 18. Nós temos uma conexão, né? De Daniel, né, com Daniel, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 15 ao 18, que você pode ler aqui, né? A conexão é bem clara, né? Não tem como você falar que não tem conexão, porque dá na mesma, os 2 livros são encadernados juntos, fala do mesmo assunto, entendeu? Então Daniel aqui 13, versículo 15, Apocalipse 13, versículo 15, fala assim, ó: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tá? E
A todos os pequenos, os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. É por isso que esse número 6 fazia muita diferença dentro de Babilônia. Muita, mas muita diferença dentro de Babilônia. Tá? Esse número 6 aí. Então, nós entendemos aqui, quando você pega Daniel aí 3, capítulo 2, né, também fala isso aqui, ó. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e governadores e juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, que era toda de ouro. Lembre-se que Deus tinha falado que é só a cabeça que era de ouro. Mas agora ele queria ser ouro todo. Queria ser imutável. Né? Então, meu irmão, porque lá esse número 666, nós temos que estudar Daniel muito bem, junto com o Apocalipse. Os dois falam do mesmo assunto. Eu não falei, não li na Bíblia os textos, só li esse texto aqui, que nós acabamos de ler, né, de Apocalipse 13, do 15 ao 18, mas você pode ler, você vai ver que fala do mesmo assunto, Daniel, né, e Apocalipse, eles falam do mesmo assunto, né? Então, essa besta da terra aqui, que é os Estados Unidos da América do Norte, vai dar o poder à primeira besta do mar, que é o papado, para que todos adorem essa primeira besta, e vai colocar um decreto de morte quem não obedecer a essa besta. Meu irmão, a ordem vem de lá, dos Estados Unidos, dando força para essa besta, como a profecia fala. Adivinha quem carrega essa besta? A própria Escritura, a própria Bíblia diz que é o dragão. Quem é dragão na Bíblia, meu querido irmão? Não é Satanás? Meu irmão, essa besta da terra, que é os Estados Unidos, vai dar o poder à besta do mar, que é o papado, para que todos esses adore a primeira besta, como está escrito, e vai colocar um decreto de morte. Queridos, o sinal de Deus é o sábado, claramente. O sinal de Deus é o sábado, tá? Você pode pegar o livro de Ezequiel, né? Aqui. Você pode pegar o livro de Ezequiel e você vai ver aqui em Ezequiel, tá? Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, né? E você vai ver, né? Ezequiel dizendo, né? Vamos ver aqui. Eu passei aqui Ezequiel. Mas nós podemos chegar lá em Ezequiel e você vai ver que Deus, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Deus fala ali, né? Ó, Ezequiel aqui, ó, olha o capítulo 12, o capítulo 20 de Ezequiel, versículo 12. Olha o sinal de Deus. Também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal. Daniel capítulo 20, versículo 12. Né? Entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, os que o santifica. Quando você olha Daniel capítulo 20, versículo 12, Deus fala que o sábado é o sinal dele. Dei os meus sábados para que sirva de sinal. Quando você olha o mesmo capítulo,
o versículo 20 agora, Deus fala assim, ó, santificais meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para sabais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, queridos, está bem claro que o sinal de Deus é o sábado. Mas Satanás quer mudar isso e colocar o domingo no lugar. E ele já tem colocado. E muitos guardam o domingo. E aqui no nosso país, aqui, né, tá saindo a lei aí, sendo assinada a lei, para que todas as lojas fechem no dia de domingo. Com exceção de algumas coisas que tem que ficar aberto, como hospital, farmácias, que logo vai ter que fechar tudo também. Tá? Queridos, o sinal de Deus é o sábado. Ezequiel 20, que nós vemos aí, capítulo 12, capítulo 20, desculpa, Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20 também, que nós lemos. Mas por que o papado coloca o domingo, que é o sinal da besta, no lugar do sinal de Deus, o sábado? Lembre-se que você será perseguido, mas será também amparado por Jesus Cristo, porque ele prometeu. Nós vamos ser perseguidos, meu irmão, por guardar o dia do Senhor. Mas Deus falou que ele nos protege. Não tenha medo, Deus fala. Então, nós vimos aqui adorando a imagem. Se nós for ler bastante aqui o livro de Daniel, capítulo 2, nós ficamos aqui bastante tempo, tá? Então, passa até do horário aqui do YouTube. Então, meu querido, aqui tem um resumo muito bem dado, né, da história de Nabucodonosor com Daniel. E esse livro de Daniel, ele se compacta, se ajunta, né, com o livro de Apocalipse. Os dois fazem o mesmo sentido, os dois falam do mesmo assunto, né, e vai mostrando. O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Por quê? Deus revela para Daniel o que estava acontecendo no tempo dele e revela o futuro. Só que Daniel não entende o futuro. Então Deus fala para ele, não é para o teu tempo, isso é para o tempo do fim. E coloca lá no Apocalipse, para João revelar esse tempo do fim, o livro de Daniel que ele não entendeu. O livro que estava selado, que Deus falou, sela este livro, Daniel, que não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Deus dissela ele no Apocalipse. E mostra para João, mostra para nós que é o tempo do fim. São os mesmos assuntos. Você entende? Quero que vocês entendam isso, que é o mesmo assunto. Tá? Próximo estudo, adorando a imagem novamente. Ou seja, a história vai se repetir. A história vai se repetir. A história se repete, meu querido irmão, minha querida irmã. Que imagem nós vamos adorar agora? Está dizendo aqui. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel, capítulo 13, e Apocalipse, capítulo 13 e também capítulo 17. Tá? Tudo isso fala sobre, né, os eventos dos últimos dias. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Se você não entendeu, né, manda um joinha, manda um like aí para mim, se inscreve aí, manda pergunta, que nem eu respondi ontem, né, umas 10 perguntas do estudo de ontem. Manda também para mim aí, né, no canal, que eu vou respondendo, tá bom? Fique com a paz do Senhor e amanhã nós vamos ver aqui, ó, adorando a imagem novamente. Vamos ver o que Deus tem que falar para nós amanhã, tá bom? Fica na paz do Senhor. Não esqueça de tomar água, porque água é saúde e é vida. Mesmo no frio, beba água. Porque no frio as pessoas têm o costume de não beber muita água, né? Então beba água, tá bom? Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Tchau, pessoal. Que Deus tome conta de vocês.
e tome conta de mim também. Amém? Tchau.